Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso completo de Química. Estamos no módulo 2, onde se estuda o modelo corpuscular da matéria, ou seja, é o módulo onde estudamos o átomo. Na nossa primeira aula, estudamos os modelos atômicos de Dalton e Thomson, e agora na nossa segunda aula, estudaremos os modelos atômicos de Rutherford e de Bohr. O modelo de Rutherford foi publicado em 1911 e é conhecido como modelo planetário ou modelo do sistema solar. Este modelo é marcado pela descoberta do próton e foi elaborado a partir de um experimento com partículas alfa e lâmina de ouro. Rutherford propôs dividir o átomo em duas regiões: o núcleo, onde haveriam partículas chamadas prótons com carga positiva, e a eletrosfera, onde haveriam elétrons com carga negativa girando em torno do núcleo. Naquela época já se conheciam os elementos radioativos, mas não se sabia exatamente o que era a radioatividade. O que se sabia é que os elementos radioativos poderiam emitir partículas alfa, que eram partículas emitidas a partir do interior dos átomos e que apresentavam cargas positivas. Para realizar seu experimento, Rutherford se utilizou de uma caixa de chumbo contendo polônio radioativo no seu interior. A caixa de chumbo possuía um orifício por onde eram emitidas as partículas alfas, vindas do interior dos átomos de polônio radioativo. Estas emissões eram direcionadas para uma folha de ouro muito fina, e em volta desta folha de ouro havia um anteparo de sulfeto de zinco que brilha ao contato das partículas alfa. Onde as partículas alfa tocassem no anteparo de sulfeto de zinco, se apresentaria um brilho, como observado na imagem à direita. Ao observar a trajetória das partículas alfa, Rutherford observou três pontos principais. Primeiro, poucas partículas foram refletidas ao atingir a lâmina de ouro. Segundo, algumas partículas atravessaram a lâmina de ouro, mas foram desviadas da sua trajetória retilínea. E por fim, a maioria das partículas atravessou a lâmina sem nenhum desvio, passaram reto, como se não tivesse nada na frente delas. Até então, o modelo atômico mais aceito era o modelo de Thomson. E qual seria o resultado esperado segundo o modelo de Thomson? Segundo este modelo, a massa dos átomos estaria espalhada por todo o seu volume, formando um conteúdo pouco denso e fácil de ser atravessado pelas partículas alfa. Ou seja, para as partículas alfa atravessarem os átomos de ouro, seria como uma bala de revólver atravessar uma esfera de algodão doce. Logo, todas as partículas poderiam atravessar a lâmina sem desvio nenhum. Mas estes não foram os resultados observados. E qual a proposta de Rutherford para explicar esses resultados? Ora, se a massa estivesse concentrada em um núcleo muito pequeno do átomo, formaria um conteúdo mais denso, capaz de refletir as partículas após a colisão. Ou seja, seria como pegar esta esfera de algodão doce e espremê-la, comprimi-la bastante até formar um núcleo bastante denso, bastante rígido, capaz então de rebater as partículas alfa. Assim, nem todas as partículas atravessaram a lâmina, algumas foram refletidas. Outra proposta de Rutherford é que se o núcleo apresentasse cargas positivas, as partículas alfa, que também eram positivas, ao passarem perto desse núcleo, seriam desviadas por ele, pois cargas de mesmo sinal se repelem. Assim, algumas partículas, ao atravessar a lâmina, seriam desviadas da trajetória, mas só aquelas que passassem muito perto do núcleo. A maior parte das partículas passaria longe do núcleo, atravessando a eletrosfera, que é um imenso vazio do átomo. Os elétrons são partículas muito pequenas, de massa quase insignificante, logo não seriam capazes de desviar as partículas alfa. Aqui temos um quadro com as principais observações e conclusões de Rutherford. A maioria das partículas atravessou a lâmina sem desvio. Conclusão: a maior parte do átomo consiste em um espaço vazio, a eletrosfera, região onde circulam os elétrons. Poucas partículas foram refletidas, ou seja, quase toda a massa do átomo está concentrada em uma pequena região central, o núcleo, formado por partículas chamadas prótons. E, finalmente, algumas partículas atravessaram a lâmina com desvio. Significa que no núcleo há partículas de carga positiva chamadas prótons. Importante também observar que Rutherford identificou os prótons, determinando sua massa e carga elétrica. Rutherford propôs a existência de nêutrons no núcleo, partículas sem carga que impediriam a repulsão dos prótons entre si. Isso porque cargas de mesmo sinal se repelem. Então, Rutherford propôs que haveriam nêutrons entre os prótons para isolar essa repulsão. Porém, a identificação dos nêutrons só viria em 1932 com os estudos de James Chadwick. Aqui então vemos um resumo do modelo atômico de Rutherford, com os prótons e nêutrons no núcleo e os elétrons na eletrosfera. Os prótons apresentando carga positiva, os elétrons carga negativa e os nêutrons
sem carga. Importante notar que a eletrosfera é de 10.000 a 100.000 vezes maior que o núcleo, enquanto que prótons e nêutrons têm uma massa cerca de 1.836 vezes maior que os elétrons. Conclusão: enquanto a eletrosfera ocupa a maior parte do volume do átomo, ou seja, do seu tamanho, o núcleo representa quase toda a sua massa. E em 1913, o modelo atômico de Bohr, também conhecido como modelo Rutherford, com certas falhas apresentadas pelo modelo de Rutherford, ao acrescentar níveis de energia à eletrosfera, como estamos vendo na imagem ao lado. Este modelo explica os fenômenos de emissão de luz por corpos que recebem certa quantidade de energia e é a base do modelo atômico atual. Bem, mas de acordo com os conhecimentos da época, qual era o problema no modelo de Rutherford? Segundo Rutherford, o elétron gira em torno do núcleo. Porém, se sabia que ao movimentar-se, o elétron perde energia na forma de onda eletromagnética. Logo, ao perder energia, consequentemente perdendo velocidade, ele realizaria um movimento espiral de queda em direção ao núcleo e o átomo colapsaria. Acontece que o átomo de hidrogênio existe, ele não colapsa. Portanto, qual é a explicação para isso? Bohr propôs uma explicação através de postulados, ou seja, ele não fez um experimento científico para demonstrar aquilo que ele estava apresentando, porém as suas explicações resolviam o problema de Rutherford. Então, a partir daí, os cientistas resolveram investir as suas pesquisas na mesma linha do pensamento de Bohr, e mais para frente acabaram encontrando evidências de que este modelo estava correto. Segundo Bohr, há 7 camadas ou níveis de energia na eletrosfera, nomeadas pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Cada camada corresponde a uma quantidade de energia quantizada que pode haver em um elétron. Ocorre é que aqui estamos tratando de física quântica, e na física quântica, a energia de uma partícula é sempre um múltiplo inteiro de um quantum de energia. Por exemplo, apenas para a gente entender, se um quantum de energia equivaler a 2 joules, então a energia da partícula poderá ser 1 vezes 2, 2 vezes 2, 3 vezes 2, 4 vezes 2, ou seja, sempre será um múltiplo inteiro de 2. Ou seja, as partículas não podem ter qualquer valor de energia, mas sempre um múltiplo inteiro da energia de um quantum. Bohr também propôs que havia uma ordem crescente de energia nas camadas a partir do núcleo, ou seja, quanto mais afastado do núcleo, maior a energia de um elétron. A princípio, os elétrons apresentam órbita estacionária, ou seja, enquanto estão em um nível, não recebem nem emitem energia. Porém, ao absorver energia do meio, o elétron salta para uma camada mais externa, que corresponde ao seu novo estado de energia. Lembrando que quanto mais afastado do núcleo, maior o nível de energia da eletrosfera. Eventualmente, os elétrons perdem exatamente a energia que foi absorvida na forma de onda eletromagnética e retornam para sua órbita original. Ou seja, quando os elétrons retornam à sua órbita original perdendo energia, eles perdem essa energia na forma de luz. Para entender melhor esse fenômeno, vamos resgatar alguns conhecimentos da física sobre a natureza da luz. A luz é uma propagação de ondas eletromagnéticas. Nesse vídeo, vemos duas ondas oscilando em dois eixos diferentes, o eixo X horizontal e o eixo Y vertical. O eixo X corresponde a uma oscilação de campo elétrico, enquanto que o eixo Y corresponde a uma oscilação de campo magnético. Juntando as duas oscilações, você tem uma onda eletromagnética. Portanto, toda fonte de luz está emitindo ondas eletromagnéticas que se propagam oscilando no espaço. Toda onda apresenta uma crista e um vale. A distância entre duas cristas ou entre dois vales é chamado de comprimento de onda. Aqui você pode observar a quantidade de oscilações que esta onda consegue fazer no tempo de 1 segundo. Repare que esta segunda onda consegue oscilar mais vezes no período de 1 segundo. Portanto, essa segunda onda tem uma frequência maior, pois ela oscila mais vezes por segundo. Neste exemplo, vemos uma onda de alta frequência. Observe a distância entre as cristas das ondas. Agora aqui temos uma onda de baixa frequência. Repare que a distância entre as cristas das ondas é bem maior. Ou seja, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. E quanto menor a frequência, como esta onda aqui embaixo, maior o comprimento de onda. E o que isso tem a ver com a luz? Ora, a cor do raio luminoso depende justamente do comprimento de onda da onda eletromagnética. Uma onda eletromagnética com 450 nanômetros de comprimento corresponde a um raio luminoso dentro da faixa do azul. Já uma onda eletromagnética com comprimento de onda de 700 nanômetros corresponde a um raio luminoso dentro da faixa do vermelho. A luz branca, pessoal, que é a luz que vem do sol ou de uma lâmpada, ela é formada por
várias ondas eletromagnéticas com diferentes cores. Quando a luz branca atravessa um prisma transparente, como uma pirâmide, ocorre um fenômeno chamado dispersão das luzes. Todas as ondas eletromagnéticas que formam a luz branca são separadas umas das outras. Se isso for feito em um quarto escuro, vamos observar projetado na parede as 7 faixas de cores do arco-íris: violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Isso é chamado espectro visível da luz branca. Repare que dentro da faixa do violeta, o comprimento de onda das ondas eletromagnéticas é entre 400 e 440 nanômetros. Já na faixa do vermelho, o comprimento de onda é entre 620 e 720 nanômetros, um comprimento de onda maior. Ondas que têm uma frequência maior que o violeta terão um comprimento de onda ainda menor e elas serão invisíveis. A partir daí, a gente chama de ondas ultravioleta. Já comprimentos de onda maior que a faixa do vermelho também serão invisíveis e são chamados de infravermelho. Esse é, portanto, o espectro de cores da luz branca ao atravessar um prisma. Repare que na faixa do vermelho há menos frequência e, portanto, maior comprimento de onda. Já na faixa do violeta há maior frequência e, portanto, comprimentos de onda menor. Quanto maior a frequência da onda, maior a sua energia. Portanto, temos aí a ordem crescente de energia das ondas eletromagnéticas da luz branca. Agora, suponha, como visto aí na imagem, uma ampola de vidro preenchida com um gás específico, como o hidrogênio, por exemplo, atravessado por uma corrente elétrica. Quando o gás no interior do vidro é aquecido, os elétrons dos átomos absorvem energia, saltando para camadas mais externas, e em seguida perdem essa energia na forma de luz, retornando para as camadas mais internas. Nesse vídeo, vemos um átomo de hidrogênio que tem apenas um elétron girando em torno do seu núcleo. Ao absorver energia de uma fonte de calor, por exemplo, o elétron salta de camada e, quando retorna para a camada original, emite uma luz. Como vemos aí na imagem, esta luz pode ser direcionada para um prisma, e ao atingir o prisma, essa luz sofrerá uma decomposição, formando um padrão de bandas na placa fotográfica. Observe nesta faixa aqui embaixo o padrão de bandas de emissão de luz do hidrogênio. Como os átomos dos diferentes elementos químicos apresentam diferentes quantidades de elétrons distribuídos em diferentes camadas da eletrosfera, cada átomo se comportará de uma maneira ao receber energia. Cada um deles terá uma diferente quantidade de elétrons saltando para diferentes camadas, e ao retornarem esses elétrons, emitirão luzes diferentes. Portanto, se repetirmos o processo para diferentes elementos químicos, veremos que cada elemento químico apresenta um padrão de emissão de luz. E este padrão de emissão, gravado na máquina fotográfica, é único para cada elemento químico, como se fosse uma impressão digital do elemento químico. E foi assim que Bohr conseguiu explicar os fenômenos luminosos. Conseguiu explicar por que as coisas emitem luz. Porque ao receber energia na forma de calor, eletricidade ou ainda a própria luminosidade, os elétrons dos átomos absorvem essa energia, saltam para camadas mais externas e, ao retornarem para as camadas de origem, emitem luz. Por hoje é só, pessoal. Vejam esse vídeo novamente, façam os exercícios, observem os links auxiliares e até a próxima.